E hoje nós temos aqui a terceira lição, né? Que é do terceiro trimestre, né, de 1992. Como nós sabemos, esse livro é um livro escrito das lições antigas do Ministério Madureira, né? E nós estamos usando este livro para ensinar. É um bom livro, é um bom livro. E aqui nos fala sobre Daniel, né? Aliás, Daniel, as profecias de Daniel lá em Daniel 9, do 24 ao 27. E este é o texto, né, referência, Daniel 9, do 24 ao 27. Aí nós temos aqui o assunto da lição é as 70 semanas de Daniel. E o texto áureo diz assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos jardantes ordenados e os limites da sua habitação, né? Por isso aí nós sabemos que haverá um dia, né, em que toda esta luta, todo este mundo, ele passará. E aí vem uma nova vida, né? Um novo viver, um novo mundo, e que Deus tem preparado já para nós, né? Então ele determina, né, os limites da habitação e os tempos, né, que temos sobre a terra. A verdade aplicada diz: as 70 semanas de Daniel demonstra a vontade de Deus em revelar ao mundo o futuro da humanidade. Texto de referência. Primeiro objetivo da lição, né? Objetivo da lição: analisar os 3 períodos que compõem as 70 semanas de Daniel. Segundo, enfatizar a importância das 70 semanas de Daniel para Israel. Terceiro, mostrar a importância de números e anos bíblicos sagrados. Texto de referência, Daniel 9, do 24 ao 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 9:26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o céu será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, e então estão determinadas as assolações. 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Louvado seja Deus. Aí nós temos uma introdução. Introdução diz assim, né? Daniel 9, 24 ao 27. É uma das profecias de real importância, porque determina os fatos históricos relacionados com Israel, a partir da época de Daniel até o fim da grande tribulação.
As 70 semanas de Daniel não marcam data para o arrebatamento da igreja, mesmo porque as 70 semanas de Daniel não são para a igreja, portanto, são datas determinadas para Israel. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Aí o item 1. No item 1 nós temos números e anos na Bíblia. Aí eu pergunto aos irmãos, né? 70 semanas é quanto tempo na cabeça de vocês? Essas 70 semanas, quanto tempo? A Bíblia nos ensina como calcular isso. Aonde, pastor? Aí nós vamos lá para... Abre aí, pastor, para nós. Levítico 25, versículo 8. ...49 anos, né? Pois é. Aí deu para entender? É complicado, né? O que ele diz? E também contarás 7 semanas de anos, né? De maneira que 7 semanas vezes 7 serão 49 anos. Como é 7 semanas de ano? Não é 7 semanas de 7 dias, né? É 7 semanas, cada semana equivale a 7 anos. Cada semana, neste caso, neste livro, nesta profecia, equivale a 7 anos. Cada semana equivale a 7 anos. Então, aí nesse caso, 7 semanas vezes 7 são 49 anos. Mas no caso da profecia de Daniel, ele diz que são 70 semanas. E tudo isso aconteceria em 70 semanas, né? Então, 70 semanas são quantos anos? 490, né? 490 anos, né? 490 anos. Essa profecia que Daniel faz, ele fez, foi dada a ele há 538 anos antes de Cristo, mais ou menos essa data, né? Mais ou menos essa data, no tempo que estavam exilados, né? Lá em exílio babilônico, né? Estava em Babilônia, estava exilado lá na Babilônia, nessa época que Daniel teve essas revelações, né? Aí aqui o item número 1, ele diz assim: na contagem das 70 semanas de Daniel, temos que verificar que o ano bíblico conta 360 dias, né? Porque não é 365, porque ele só contava 30 dias na semana, né? Não é 360 dias. Daniel 7:25 declara um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Isso aí é uma outra situação onde ele fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Aí Apocalipse, nós temos Apocalipse 12, versículo 4 ao 7, referindo-se à mesma perseguição, estabelece 1260 dias. Apocalipse 11, 2 estabelece 42 meses para a mesma perseguição. Ora, 1260 dias são 42 meses e 30 dias, ou seja, 3,5 anos de 360 dias, né? O que a lição quer mostrar com isso, né? Ele quer dizer que lá as 7 últimas semanas são exatamente esta data aqui, né? E nós vamos entender um pouquinho mais na frente, né? Que são os 3 anos e meio, que na verdade são 7 semanas divididas em 2. Isso nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Por isso ele está só explicando aqui como fazer essa contagem, para a gente lá na frente entender um pouco. Levítico 25:8 nos ajuda a entender. Nós lemos, né? Levítico 25:8, né? 7 semanas... de 7 semanas de anos, né? Que são 7 vezes 7, que dá 49 anos, né? Aí Daniel 24 ao 27 mostra que todos esses eventos relacionados no texto cabem dentro de 490 anos bíblicos, né? 490 anos bíblicos. Quando começa esse período? Aí o item 2 vai nos dar o início dessa contagem. Tem um ponto de partida? Tem. Esse ponto de partida
Está lá em Daniel 9:25. Ele está dizendo, primeiro lá onde ele fala que isto começará desde do momento em que foi criado um decreto para a constituição, para a reedificação de Jerusalém, né? Aí tem aqui, ó, Daniel 9:25, fixa exato ponto de partida para a contagem das 70 semanas de anos, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando aconteceu isso, né? Nós sabemos. Aí nós vamos ler o quê? Neemias, né? Foi em 445 anos antes de Cristo, né? Ou seja, quase 100 anos depois de Daniel, né? Quase 100 anos depois de Daniel. Aí este início foi dado a partir do momento, o ponto de partida dessa contagem, né? Foi dado lá e quando foi liberado um decreto pelo rei Artaxerxes, né? Artaxerxes, né? Isso o nome dele? Para edificação do templo, de Jerusalém, em tudo, né? Toda a edificação de Jerusalém, que também demorou a ser edificada. Mas vamos lá, tá aqui, período de partida. Contagem das semanas começa com o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Historicamente, este decreto é amplamente associado ao de Artaxerxes I, né, em 445 anos antes de Cristo. Aí nós temos Esdras 1, do 1 ao 4, Esdras 1, do 1 ao 4. Contém o decreto de Ciro, que permitiu aos judeus retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. Este decreto é fundamental para entender o início da restauração. Aí nós temos Esdras 7, do 7 ao 26. Narra o decreto de Artaxerxes, né? Que autorizou Esdras a retornar a Jerusalém e implementar a lei de Deus. Este decreto é importante porque fornece contexto legal e religioso para a restauração. Então vocês vão ler, vocês vão entender. É muita coisa para ler, eu não vou ler tudo. Alguns eu vou ler. E tem Neemias 2, do 1 ao 8, né, que também vai falar a respeito disso. Descreve a permissão concedida a Neemias por Artaxerxes I para reconstruir os muros de Jerusalém. Este livro detalha os esforços de Neemias para construir a cidade em tempos difíceis, que foram tempos difíceis. A construção da cidade foi em tempos difíceis, foi sobre lutas, né? Eles lutavam e enquanto lutavam vigiavam, né, para que o inimigo não viesse, né, derrubar eles. Então eles estavam ali, a Bíblia diz que com uma espada na mão e a ferramenta na outra, né, pastor? Era trabalhando e lutando, né? Foi um sufoco muito grande para reedificar, né, a Jerusalém. Tá bom? Então nós tivemos essas divisões de semana, né? E o 2 diz: início dessa semana fixa o exato ponto de partida que nós acabamos de ler, onde foi dado um decreto pelos reis e ali durante um bom tempo, né, eles ajudaram, né, deram até, Artaxerxes deu até prata e ouro para que fosse usado, né, por eles como eles quisessem. E foi dada essa ajuda a eles, logicamente que movido por Deus, porque Deus já havia prometido, né, que Jerusalém seria restaurado, que o povo voltaria à cidade. E aí foi cumprido a promessa de Deus, e ali também era cumprido ali esse início, né, das 70 semanas de Daniel. Em 45 anos antes de Cristo, Artaxerxes deu ordem específica a Neemias para reconstruir Jerusalém, cumprindo assim a profecia de Daniel 9:25. Em Neemias 1, 3, 2, 3 e 5
aos 5 e 17, Neemias 1, 3, né? E Neemias 2, 3, 5 e 17, é fácil observar a específica preocupação de restaurar e edificar a cidade de Jerusalém. Em 14 de março de 445 a.C., são iniciadas as 70 semanas de Daniel com a ordem de Artaxerxes a Neemias. Foi iniciado aí, né, tem uma data aqui exata do início dessas 70 semanas, 14 de março de 445 anos antes de Cristo, né? 445 anos antes de Cristo nascer, deu-se o início à contagem das 70 semanas de Daniel. Entenderam? Beleza. Então vamos para o item 3. O primeiro período das 70 semanas, o texto de Daniel 9:25 diz: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 70 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Foi isso que aconteceu, em tempos angustiosos. Letra A, 3 informações o texto oferece. Letra A, o período, 7 semanas de anos, né? Mais 62 semanas de anos, ou seja, 69 semanas de anos. Isto é, 49 anos. Mais 434 anos, 483 anos. É um pouco complicado isso aqui, irmãos. Entender esse monte de número, né? Eu estudei um bom tempo para mim tentar fixar um pouco a respeito disso. Mas é exatamente o que ele está dizendo, né? O período de 7 semanas, que foram 7 semanas mais 62 semanas, aí ele soma 7 semanas de anos mais 62 semanas de anos, que é igual a 69 semanas de anos, né? Isso é 49 anos mais 434 anos, são 483 anos. Letra B, o fim desse período, até o Messias, né? Ele está dizendo lá até o Messias, o príncipe. Quando ocorreu isto? Isso é esse período aqui, não é as 70 semanas, é só esse período de até 483 anos. Entendeu? É difícil, né? É complicado, enrola a cabeça da gente. Mas é isso, né? Aí veio esse fim desse período, até ao Messias, o príncipe. Quando ocorreu isto? Zacarias 9, 9, Lucas 19, 28, 40. E depois das 62 semanas será o Messias, sessionado, mas não para si mesmo. Esse não para si mesmo, irmão, ele fala que o Messias será sessionado porque ele seria morto, né? Aí quando ele diz não para si mesmo, né, é porque ele não morreu pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados de outros, né? Pelo pecado de outros. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação e até aos fins da guerra, e a desolação será determinada. Messias sessionado após 69 semanas, ou seja, no início das 70 semanas, 70ª semana, o Messias será cortado ou morto. Isso é interrompido como a crucificação de Jesus Cristo. A frase mas não para si mesmo sugere que sua morte não foi por seus próprios pecados, mas por causa dos outros. Aí nós vamos lá para Isaías 53, 5. Isaías 53, versículo 5. Detalha o sofrimento vicário do Messias, que foi ferido por nossas transgressões, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí nós temos Atos 8, 32 ao 35.
ilustra o cumprimento desta profecia em Jesus, conforme é explicado por Felipe ao eunuco Antíope. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de que diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus, né? Este era Jesus, louvado seja Deus. Então vamos lá. Nós lemos já os números dos anos, o início da sentença e o primeiro período da sentença. A letra C, o que aconteceu no período de 483 anos. A nação judaica, a cidade de Jerusalém e o templo foram restaurados, mas com grandes lutas, desde Zerubabel, Neemias e Esdras, lá em Esdras 4, Neemias 4, 6, né? Até os seleucidas, né? Seleucidas e romanos, com suas batalhas, abusos e pesados impostos sobre os judeus. Nesse clima de frustração, Jesus viveu e concluiu esse período, né? Jesus viveu, quando Jesus estava no mundo como homem, era um período pesado, era um período muito massacrante, né? Onde era cobrado impostos absurdos, né? Onde eram obrigados, né, a servir, a fazer algo que não poderiam cumprir, principalmente a lei, né? Era uma coisa pesada sobre ele. A própria Bíblia nos diz que a lei era muito pesada, né? Então tudo o que eles passaram naquele tempo era algo sufocante, era algo onde estava oprimindo as pessoas. Por isso Jesus, ele se levantava e dizia: venham a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque a lei era pesada, a lei era dura, né? E não havia quem podia suportar. Não era isso, pastor? Então Jesus, ele veio para livrar, para aliviar esta carga. Tanto é que ele diz que o seu fardo é leve, né? E disse que o seu fardo é leve e seu jugo é suave, né? Ele fala isso porque a lei era pesada demais. Então, nesse meio, nesse contexto, foi que Jesus habitou entre os homens. O quarto item diz assim: lacuna histórica de Israel. Por que há uma lacuna histórica? Porque segundo os historiadores e segundo os intérpretes da Bíblia Sagrada que têm interpretado, eles interpretam essas 70 semanas de Daniel como que as 69 semanas tenham sido cumpridas, mas ainda há uma a ser cumprida. Assim eles interpretam, né? E assim que esta lição, esses pastores que escreveram esta lição estão interpretando. A outra interpretação, mas a gente não tem aquela certeza absoluta de qual é a interpretação correta. O correto é buscar a orientação de Deus, para sabermos qual é a interpretação correta. O que é que nós que realmente quis dizer na última semana dessas 70 semanas de Daniel. E aquele dia diz assim: Daniel 9:26 descreve um grande intervalo na história de Israel, com o fim das 69 semanas, ou 483 anos.
Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, desenvolvem-se dois quadros. O primeiro, a primeira e terrível quadro é descrito no futuro de Israel. Daniel 9:26 descreve esse quadro da lacuna e intervalo histórico de Israel. Primeiro, o Messias será tirado de Israel, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, né? Até aqui ainda está nas 69 semanas. Mateus 23:39, né? Está escrito lá que Jesus morreu e subiu aos céus, né? Ascendeu. Aí tem o item 2, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém, destruirá o santuário, e o fim da cidade de Jerusalém será como uma inundação. Isso ocorreu em 70 anos depois de Cristo. E eles consideram isso como a primeira parte da última semana, né? O general romano Tito tomou a cidade e a destruiu completamente até ao ponto de o sangue rolar à altura da barriga dos cavalos. E a nação é muito sangue, né, gente? E a nação de Israel se dispensar pelo mundo, né? Se dispensar pelo mundo. Israel já foi dispensado pelo mundo, né? Foi espalhado pelo mundo, né? Foi dispersa pelo mundo. E já está espalhado pelo mundo todo, né? Aí o item 3, então, determinadas as assolações e guerras até o fim, que destino terrível para Israel nesse tempo, né? Porque Israel, na verdade, ele foi um povo que era para estar todo o tempo junto. Tanto é que quando os filhos de José criam, né, o outro lado do rio, não foi os filhos de José, que o outro lado do rio Jordão como herança, foi. Aí veio o povo para guerrear contra os próprios irmãos, porque estavam indo contra a lei de Deus, que era para eles se juntarem todos no mesmo campo, né? Era uma família só, então não era para se separar, né? Então veio ali querendo guerrear contra eles, eles tiveram que se explicar e levantar um monumento como um pacto que eles fizeram, que eles não estavam se afastando, mas que iam voltar sempre que eles precisassem orar e falar com Deus até o povo de Israel, porque lá estava a arca, o santo lugar, o lugar que era de oração. Entendeu? Então, houve esse problema. Então, o povo ele não foi feito, o povo de Israel ele não foi criado para ser dispensado, para se afastar um do outro, mas para viver juntos em uma só nação. Por isso, isto era tão terrível para eles serem espalhados pelo mundo. Era terrível para eles. Não era bom, porque ali havia uma grande desobediência às leis e o que Deus tinha falado para eles, né? Tinha proposto para eles que eles deveriam estar juntos e até mesmo não se juntar com outros povos. Não podiam se juntar com outros povos. Então isso era muito terrível para ele, mas isso aconteceu. O povo foi afastado, né? Foram separados e cada um tomou um lugar diferente. Isto era terrível. A letra B, mas o segundo quadro é lindo. Nesta lacuna histórica de Israel, descreveu-se a igreja de Jesus Cristo, né? Aí nós vamos Mateus 16, 18. Já são quase 2 milênios de história da igreja. Porque quando o povo não aceitou a Cristo, não recebeu a Cristo como Messias,
Então Cristo morreu para todos aqueles que aceitassem. Então isso tornou para nós algo maravilhoso, porque agora nós podemos fazer parte do povo de Deus. Não é mais só Israel, mas todos nós, aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que entenderem o sacrifício de Cristo na cruz, que morreu para perdoar pecados, temos agora esta oportunidade, esta bênção de sermos chamados filhos de Deus, de ser e fazer parte do povo de Deus, porque nós agora também somos filhos de Abraão, louvado seja Deus. Quando terminará esta lacuna histórica de Israel? Quando terminará a dispensação de Israel, né? Quando terminará? Aí nós vamos aqui para 70ª semana de Daniel, ou seja, semana 70. Cumprimento disso aqui, que nós vamos entender segundo a lição. E na Bíblia eu procurei muitos textos que viessem nos revelar com mais clareza, mas eu estou precisando mais da unção do Espírito para me entender mais a Bíblia. Estou precisando me consagrar mais, buscar mais a Deus, porque só assim, né, com a intimidade, com aquele que é o autor da Bíblia, aquele que deu entendimento aos homens, aquele que inspirou aos homens para escrever a Bíblia, somente com esse Espírito nós podemos entender a Bíblia. E às vezes nem toda, né? Somente aquelas que Deus nos permite entender. A 70ª semana de Daniel. 69 semanas de anos foram descritos. Faltam uma semana de anos, ou 7 anos. Uma semana de anos são 7 anos, viu? Observamos que a 69ª semana terminou em 6 de abril de 32 depois de Cristo. Logo pouco tempo depois que Cristo morreu, né? Logo pouco tempo depois que Cristo morreu. Com a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Vocês lembram da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém? Onde as pessoas iam jogando ramos, né? Na frente ele ia no jumento que ele mandou, né? Pegar o jumentinho, né? Emprestado, né, pastor? Mandou pegar o jumentinho emprestado e Jesus montou no jumento e eles foram jogando aqueles ramos e Jesus foi passando e todo mundo glorificando e todo mundo ali adorando a Jesus. É ali, né? É ali naquele momento que termina essas 69 semanas, né? Terminou no 6 de abril de 32, depois de Cristo, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E as 70 semanas, a 70ª semana, né, começa, né, nós vamos falar um pouquinho agora dela. Daniel 9:27 a descreve. Esses 7 anos começarão com o arrebatamento. Na verdade, lá em Daniel não fala que é o arrebatamento, né? Na verdade, lá em Daniel 9:27, ele nos explica: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Que é uma semana? 7 anos. 7 anos. E ele firmará um concerto com muito por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Qual é a metade da semana? Quantos anos? 3 anos e meio. Nós falamos agora sobre esses 3 anos e meio, né? Vocês entenderam, né? 3 anos e meio, né? Metade da semana, 3 anos e meio. Então, para cessar o sacrifício e a oferta de manjar. E sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre a assolação. Não fala, na verdade, de arrebatamento, né? O que é que eles dão a entender sobre isso? Por causa deste sofrimento, né, e deste príncipe, né, ele firmará um concerto com muitos, né, que eles como é que diz,
descreve isso como se fosse o anticristo, como se este é o anticristo, né? E esse concerto será por uma semana, e na metade desta semana cessar o sacrifício. Mas se nós formos analisar, quando foi que cessou o sacrifício? De animais, sacrifício, cessou. Para nós, né? Porque depois de Jesus não foi mais obrigado, não é isso, pastor? Quando Jesus morreu na cruz, ele foi o cordeiro que morreu uma única vez para que todos tivessem vida, né? Para que perdoar os pecados. Então, no meu entendimento, seria esta parte, mas aqui ele fala um pouco diferente, né? Mas aí eu procurei na Bíblia Sagrada, estudando e procurando, eu até disse para Raxele, minha esposa, né? Quem não conhece minha esposa é Raxele, viu? Pois é, eu disse para Raxele assim, é muito difícil a gente entender o restante da semana, tudo bem, até as 69 eu concordo, e a Bíblia explica muito bem que é isso mesmo. Mas a última semana não dá detalhe. A Bíblia não traz esse detalhe sobre essa última semana, esses 7 anos. Por isso muitos acreditam que essa última semana será com o anticristo. Será com o anticristo, porque o que ele fala é assim, ó. E ele firmará um concerto com muitos. A palavra de Deus nos diz, né, que esse anticristo, ele virá e fará um concerto. Ele fará uma aliança com muitas pessoas, que muitos irão acreditar nele, né, e irão segui-lo, né? Mas aí ele diz, o que não me encaixa na mente? Pois é, para mim é com Israel. Pois é, para mim também é com Israel. Mas eles dizem que isso aqui é o anticristo na tribulação. Mas a verdade é essa, né, pastor? Que a aliança que será feita é com Israel. 3 anos e meio, mas não é isso que a Bíblia fala. Aí é que eu fico na dúvida, porque a Bíblia não fala isso. Ele fala assim, ó. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Tudo bem, concordo que o anticristo fará um concerto, com uma aliança com muitos. E este povo em que ele fará essa aliança é o povo de Israel. Não é o povo que foi salvo por Cristo, nem o resto da humanidade, nem os gentios, não. É o povo de Israel, certo? Porém, o que eu não consigo entender ainda, e que eu tentei muito buscar entendimento e ainda não entendi, mas espero que um dia eu entenda, eu vou buscar esse conhecimento, se tudo aconteceu, no mesma linha, né? Continuamente, porque parou o acontecimento e agora só depois desses anos todos vem acontecer isso. Essa é a minha dúvida. Mas por 3 anos, depois de 3 anos e meio, não é isso? E o que não está escrito é isso, porque o que ele diz é assim, pastor. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, beleza. Esse concerto, para mim, vai durar uma semana. Vai durar uma semana, que é os 7 anos. E na metade da semana, ele não está dizendo que acabou, que ele rompeu o concerto. Ele está dizendo que com este concerto feito durante esses 7 anos, na metade dos 7 anos, ele vai fazer cessar o sacrifício. Não é romper o concerto, é cessar o sacrifício. É fazer, se é com Israel, tudo bem, porque Israel ainda sacrifica. Israel ainda sacrifica, ele ainda pega animais e faz sacrifício. Não como antes, mas ainda faz. Então, beleza. Se for assim, ele cessará o sacrifício, fará esse concerto com Israel e na metade dessa semana cessará esse sacrifício. Concordo. Isso eu concordo. Possa ser que seja isso. Mas eu ainda vou buscar mais entendimento na palavra. Essa última parte foi a que eu mais demorei a entender. Aliás, ainda não consegui compreender completamente, tá? Aí beleza, vamos lá. Se é isto, tudo bem. Porém, ainda há algo que não encaixa. No caso, se tudo aconteceu continuamente, sem pular, aí parou na 69, e só depois desses anos todos vai acontecer a última semana? Essa é a minha dúvida, mas eu vou procurar tirar, e se os irmãos busquem a tirar essa dúvida também,
para a gente entender melhor esta palavra. Esta ficou a dúvida na minha cabeça. Eu espero que isso, né, seja resolvido. E assim que eu tiver uma resposta concreta, firme, eu vou falar aqui como é realmente. Por que eu não estou entendendo, né? Vamos lá. Então, ele diz: a semana fará cessar o sacrifício. Pronto, não haverá mais sacrifício. E a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, né? Isso sim é o período de grande tribulação. Esse é o período de grande tribulação. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Louvado seja Deus. Irmãos, é isso que eu consigo entender, né? E é isso que eu estou tentando passar. E aí vem assim: o início dos 70 anos, das 70 semanas, marca o início da grande tribulação. Daniel 9:27 descreve o mesmo príncipe que há de vir, que destruiu Jerusalém, né? Então já destruiu Jerusalém, mas ele ainda virá. Atuará nesses 7 anos. Quem é ele? Qual foi o príncipe que destruiu Jerusalém? E de onde veio? De onde virá? O anticristo. Observe a diferença entre o príncipe Messias, que nós falamos, que é o próprio Jesus, e o príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir, segundo a lição, é o anticristo. Esse príncipe fará um concerto com muitos por 7 anos. Acredito que com o povo de Israel. Na metade dos 7 anos, ele trairá, que aí não é o que eu vi na Bíblia, mas é o que a lição está ensinando. Não é o que eu vi na Bíblia. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. De maneira nenhuma está dizendo que ele trairá, mas se ele vai cessar o sacrifício e o povo quer sacrificar, é isso que Israel faz, é assim que ele obedece a lei. Se ele ainda segue a lei, então de certa maneira é uma traição, né? De certa maneira é uma traição com o povo judeu, né? Após a traição, na metade dos 7 anos, haverá terrível assolação. Aí sim é quando vem aquele grande sofrimento, né, a todos. E aí acredito que não é só a Israel. Essa assolação vai até a consumação da semana, ou o fim dos 7 anos. No fim dos 7 anos, o que está determinado por Deus será derramado sobre o assolador. E o que está determinado por Deus? Segundo Tessalonicenses 2:8. Está escrito o que aí, pastor? Então será revelado o iníquo, né? Quem Deus, né, o destruirá pelo sopro da sua boca. Esse é o anticristo, né? Aí nós temos Apocalipse 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente fogo, no ardente lago de fogo e de enxofre, né? Então esse, segundo a lição, é este o príncipe, né, que virá. O príncipe que há de vir, que é o falso profeta, ou como dizem, né, aí a besta e o falso profeta. Então, meus amados irmãos, essa é a lição. E a conclusão da lição diz assim: que pretende Deus fazer nesses 490 anos com Israel? Daniel 4:24 responde: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir os santos dos santos, né? Ungir o santo dos santos. Aí eu tenho 2 versículos. 2 Tessalonicenses descreve o homem do pecado que se opõe a Deus e se assenta no santuário profanando
o que pode ser associado à interrupção do sacrifício. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta, contra Deus, contra as coisas sagradas, contra as coisas, contra tudo, contra tudo o que se chama de Deus, ou objeto de culto, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E este é o cuidado que nós devemos ter, porque ele vai se assentar no lugar santo, e vai se passar ali por Deus, por homem santo, por alguém que realmente é do bem, e na verdade vai estar ali só para enganar. Apocalipse 13, 14 e 15 fala sobre a imposição de uma marca e a propiciação de comprar ou vender para aqueles que não a têm. A proibição, Acoando a ideia de uma aliança que afeta a vida religiosa e econômica, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Irmãos, isso é final de tempo, É quando tudo... 24, voltando ao assunto atrás, 24, 15 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenta. Pronto, Lugar santo. Acabei de ler aqui também uma parte que fala disso, E segundo, profanando o templo, Irmãos, hoje, nós já estamos vivendo esses dias. Por quê? Irmãos, o inimigo tem se sentado aí em igrejas e igrejas, pregando. O inimigo tem pregado no púlpito, onde a igreja é lugar de adoração a Deus. O inimigo tem pregado. Pregadores e pregadores aí fazendo loucuras. E isso tudo para que o povo venha. E se vocês prestarem atenção, as igrejas que este povo prega é lotado de gente. Lotado de gente que está seguindo doutrina falsa. Lotado de gente que está saindo das igrejas porque dizem que a igreja é fria, dizem que a igreja não faz nada, dizem, faltam 1001 acusações sobre a igreja verdadeira, a igreja que prega a palavra, a igreja que vive em santidade. Eles botam 1000 acusações para saírem e irem para uma igreja que pregam mentiras, que não falam a verdade, que ilude as pessoas, que falam coisas só para agradar as pessoas. E mas fazem milagre. O inimigo usa pessoas para fazer milagre. Usam. A própria palavra de Deus está dizendo que ele opera, faz coisas que parecem ser coisas de Deus, mas não é. É o próprio inimigo fazendo estas coisas e faz as pessoas desacreditar na verdade. Às vezes pessoas que já acreditavam, já estavam tantos anos obedecendo, seguindo direitinho, sabendo que é Deus, mas o inimigo planta coisas na mente terríveis. E até mostra na Bíblia, na palavra, olha, assim como ele tentou a Jesus Cristo, ele mostra, o inimigo ele mostra, está escrito, é assim, assim, e faz alusões às outras coisas
que não é verdade. E trazem provas e conseguem provar até dentro da Bíblia que eles estão certos, estando errados. Invenção, para quê? Para tirar o povo, fazer o povo acreditar em uma mentira. E uma mentira que vai sendo contada e passando, e as pessoas vão acreditando. Eu acredito porque o homem que faz milagre, faz isso, faz aquilo. Não é um pastor que prega, a gente não vê ninguém se levantar, ser curado. Aí acredita. E é mais fácil. E às vezes é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Só que a palavra de Deus diz que contra a verdade não há argumento. É verdade e pronto. Não há argumento contra a verdade. Então nós temos que ter cuidado, porque o fim do tempo está chegando e o inimigo está formatando o mundo. Como assim, pastor? Está formatando o mundo. Está preparando o mundo para enganar a humanidade. Ele está trazendo coisas novas para o mundo. E essa tecnologia que está aí é uma das coisas novas que o inimigo tem formatado o mundo de tal maneira para enganar os homens. E a Bíblia diz que até mesmo os santos, se pudessem, até os escolhidos, se pudessem, seriam enganados. Mas graças a Deus, Deus não deixa que os seus filhos legítimos, porque é filho legítimo aquele que realmente não se deixa levar por essas coisas, mas obedece a Deus. Esses não serão enganados, porque conhece de verdade a verdade. Louvado seja Deus.